Anos 50, uma via expressa com um planejamento no mínimo duvidoso, cortando o sul do Bronx. Luta por direitos civis, protestos nas ruas. Anos 70, Nova York à beira da falência, o Bronx em chama e um apagão gigantesco em Nova York. E no meio desse caos surge uma cultura que mudaria o mundo. Hip Hop. Mas como exatamente isso aconteceu? Por que esse contexto foi tão crucial? Nesse vídeo, a parte 1 da pré-história do hip hop, você vai entender a história real por trás do nosso movimento. Fica até o final, porque tem muito detalhe que, se pá, pouca gente conhece. Vamos! Se a cultura do blues surge sob condições de trabalho opressivo e forçado, a cultura hip hop surgiria de condições de ausência de trabalho. Can't Stop, Won't Stop, de Jeff Chang. O ano era 1639 e um sueco-holandês chamado Jonas Bronx chega aos Estados Unidos e funda a sua fazenda, que fazia parte da colônia Nova Holanda e que passou a ser chamada de Bronxland e, anos depois, ficou conhecido como Bronx. O Bronx é um dos distritos nova-iorquinos de maior densidade populacional e foi a primeira área fora de Manhattan a ser incorporada a Nova York no ano de 1874, 20 anos antes do Queens, Brooklyn e Staten Island. Até a década de 50, o Bronx era formado, populacionalmente falando, por uma maioria de europeus, europeias e seus descendentes, portanto, pessoas brancas. E estruturalmente falando, o Bronx se caracterizava pelos conjuntos de prédio. Para nós aqui, os prédios Coab. E o Bronx era um distrito mais fechado, sem grandes vias de acesso de Nova York para o Bronx, do Bronx para Nova York. Portanto, a população que vivia ali vivia quase que em separado do restante de Nova York. Mas, do final da década de 40 para frente, isso ia começar a mudar. O processo de construção da Cross Bronx Expressway, uma via expressa gigantesca, durou de 1948 a 1972 e atravessou, cortou, abriu, principalmente a porção sul do Bronx, em linha reta praticamente. Essa obra foi projetada pelo urbanista Robert Moses, muito famoso, conhecido e respeitado na época. Mas o projeto e o planejamento, a execução da Cross Bronx Expressway não deu bons resultados não. Tanto que no livro Can't Stop, Won't Stop, do Jeff Chang, é dito o seguinte: Robert Moses, o mais poderoso urbanista de todos os tempos, liderou o êxodo da população branca do Bronx. Foram cerca de 60 mil pessoas atingidas por essas obras da Cross Bronx Expressway nesse período, gerando um abandono do Bronx, uma ida dessas pessoas para os subúrbios de Nova York. Essa fuga das pessoas para os subúrbios de Nova York gerou uma outra ocupação do Bronx, principalmente por pessoas pretas e latinas que viviam ou que estavam chegando nos Estados Unidos em busca do American Way of Life, do American Dream, do sonho americano, da forma americana, norte-americana de viver, que era vendida, propagandeada para o mundo como a melhor de todas. E nessas, muitas pessoas, principalmente da América Central, América Latina e outros lugares do mundo mais empobrecidos, iam para os Estados Unidos em busca dessa vida maravilhosa e perfeita. Enquanto isso, pessoas pretas nos Estados Unidos viviam a segregação racial, viviam um estado de menos direitos, de não direitos, institucionalizado, que diferenciava os acessos de pessoas pretas e pessoas brancas. E foram esses grupos, em busca de uma vida melhor, vivendo nos Estados Unidos, que ocuparam o Bronx a partir daí. Com essa ocupação, veio uma desocupação do Estado, dos serviços básicos, da infraestrutura básica daquela região, daquele distrito. Se você pegar qualquer imagem dessa época, no Bronx, 60, 70,
80, o Bronx parece uma zona de guerra. Prédios queimados, lotes vagos, cheios de entulho, carros abandonados, enfim, um caos completo. O Bronx chegou a ser considerado a pior região para se viver em Nova York e talvez nos Estados Unidos nessa época. E quando eu falo de prédios queimados, isso foi uma questão tão séria que existem documentários relatando essa situação do Bronx. O Bronx literalmente queimou na década de 70, devido principalmente a uma política de indenização em caso de incêndio de apartamentos. E por isso, vários donas de apartamentos pagavam a molecada, às vezes membros de gangue, e isso é um outro fator que nós vamos tratar num próximo vídeo exclusivamente. As gangues no Bronx pagavam essa rapaziada, essa moçada, para incendiar os seus apartamentos para receber essa indenização. E isso levou o Bronx à ruína quase completa. Mas o que não tá arruinado é a cultura hip hop, estamos aqui para mantê-la viva. Se você tá curtindo esse vídeo, já deixa a sua curtida, já deixa um comentário. Você sabia dessa situação que o Bronx passou? Deixa aqui nos comentários. Voltando, mas não eram só os prédios, os apartamentos que estavam pegando fogo, que estavam queimando. As ruas também estavam em chamas. Como eu já disse, os Estados Unidos viviam uma época de segregação racial legalizada. Lugares, espaços, direitos que eram acessados ou não acessados a partir da cor da pele, da raça. Pessoas pretas eram impedidas de se assentarem em alguns lugares de transporte público, impedidas de usarem banheiros, impedidas de usarem bebedouros, impedidas de acessar restaurantes e outros estabelecimentos porque eram pessoas pretas. E essa realidade nas décadas de 50 e 60 gerou o movimento de luta por direitos civis. Pessoas, grupos e organizações que foram para as ruas lutar para encerrar essa segregação, para dar fim a essa segregação racial nos Estados Unidos. Pensa aqui comigo, década de 50, 60, pouquinho tempo atrás, os Estados Unidos ainda tinha segregação. Vocês têm ideia do que é isso? E no livro The City of Hip Hop, do Rob Swift, DJ Rob Swift, escrito junto com o professor Azul Mowat, eles afirmam a importância que o movimento de luta por direitos civis teve na criação, no surgimento da cultura hip hop. O movimento de luta por direitos civis foi essencial na conquista de diversos direitos, mas passou por um processo absurdo, bizarro, de opressão e repressão do governo norte-americano, tendo várias das suas lideranças mortas ou presas. Malcolm X, Rosa Parks, Martin Luther King, Angela Davis, o Partido dos Panteras Negras, Young Lords, outros grupos, organizações e pessoas acabaram sofrendo com toda essa opressão, repressão. E esse ambiente, essa discussão, esse debate de mudança, de revolução, de transformação, influenciou a juventude que, nos anos seguintes, criaria a cultura hip hop. E enquanto tudo isso acontecia, Nova York quase ia à falência. Nova York, na década de 70, passou por um brutal processo de desindustrialização, vendo várias das empresas migrarem para regiões com mão de obra mais barata, reduzindo assim a sua base tributária. Durante anos, a cidade de Nova York dependeu de empréstimos a curto prazo para financiar gastos sociais em infraestrutura, acumulando uma dívida de 14 bilhões de dólares. Junto a tudo isso, a crise do petróleo de 1973 chegou para agravar essa situação e jogar Nova York ainda mais no buraco. Apesar de no Bronx, essa saída da população branca para os subúrbios ter sido muito forte, isso aconteceu em Nova York como um todo, aumentando a segregação, a divisão entre pessoas brancas, pretas e pardas. E um dos resultados desse quadro de quase falência, porque de fato Nova York quase declarou falência durante a década de 70, aconteceu em 1977, um gigantesco apagão. Apagão que jogou Nova York no breu completo durante uma madrugada, uma parte do dia seguinte completo, gerando saques e violência extrema, que segundo algumas pessoas do hip hop, com contestações,
foi o que gerou o aumento de número de equipamentos eletrônicos para DJs e MCs fazerem suas block parties nos anos seguintes. Afinal, a rapaziada moçada foi pra rua, invadiu as lojas e pegou o que dava para pegar. Mas pra gente ter um panorama melhor dessa situação de Nova York, se liga nesse trecho do Can't Stop, Won't Stop. Aqui estava a nova matemática. O sul do Bronx havia perdido 600 mil empregos na indústria. 40% do setor desapareceu. Em meados da década de 70, a renda per capita média caiu para 2.430 dólares. Apenas metade da média da cidade de Nova York e 40% da média nacional. A taxa oficial de desemprego entre jovens chegou a 60%. Defensores da juventude disseram que, em alguns bairros, o número real estava mais próximo de 80%. Se a cultura do blues se desenvolveu sob condições de trabalho opressivo e forçado, a cultura hip hop surgiria das condições de ausência de trabalho. E todos esses contextos, a construção da Cross Bronx Expressway, os movimentos de lutas por direitos civis, a quase falência de Nova York, são os contextos sociais, políticos, geográficos que criam um ambiente perfeito para o nascimento da cultura hip hop. Contexto esse muito bem resumido no livro City of Hip Hop. Se liga, argumentamos que o hip hop é uma reação sociopolítica a essas forças, visando criar uma realidade alternativa dentro da especificidade geográfica do ambiente de Nova York. E é a interação com essas forças que o nutriram para se tornar uma força cultural. Foram forças políticas, entre outras, da negligência benigna do 37º presidente, das leis Rockefeller sobre drogas e do abandono organizado das administrações dos prefeitos. Essas forças políticas se combinaram com as forças econômicas dos fracassos da 36ª e 40ª presidências dos Estados Unidos, do capitalismo de livre mercado e da privatização dos serviços públicos, do liberalismo e da desindustrialização de grandes cidades como Nova York. E por fim, as forças sociais que criaram e estigmatizaram a subclasse de pessoas negras e pardas ao longo das décadas de 70, 80 e 90. Foram uma parte fundamental da transformação cultural da Boogie Down do Bronx para Staten Island, popularmente conhecida como Shaolin, no que eles eram e são. Esses são alguns dos contextos sociais, políticos, geográficos que ajudam a formar a cultura hip hop, mas ainda tem parte 2, onde a gente vai falar das gangues, que são essenciais para a gente entender esse ambiente cultural, político, social do Bronx para o surgimento da cultura hip hop. Se você curtiu esse conteúdo, já encosta aqui embaixo no botão de curtir, já sapeca aquela curtida boladona que ajuda a espalhar essa ideia para mais pessoas. Deixa também o seu comentário, que o YouTube entende que as pessoas estão interagindo e curtindo esse conteúdo. Então me diz aí, você sabia de todos esses contextos que ajudam a formar a cultura hip hop nas décadas de 50, 60, início de 70? Comenta aqui, compartilha esse vídeo com quem você entende que tem que acessar esses conhecimentos. Me segue também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok. O hip hop vive, é nóis, valeu!